Você pode não perceber isso agora, mas existe uma chance real de você já estar se afastando de Deus. E o pior, sem nem notar. Não é algo óbvio, não é sobre deixar de orar ou abandonar a fé. É algo muito mais silencioso, mais profundo e muito mais perigoso. Porque enquanto você acredita que está tudo bem, essa distância pode estar crescendo dentro de você, aos poucos. E o mais inquietante é que isso não acontece só com quem está longe de Deus. Pelo contrário, acontece justamente com quem acredita, com quem ora, com quem tenta fazer o certo todos os dias. Pessoas comuns como você, que acham que estão no caminho certo, mas carregam um erro invisível que enfraquece a conexão com Deus sem fazer barulho. Esse erro não grita, ele não aparece de uma vez, ele se instala devagar, na rotina, nas palavras repetidas sem sentir, nas orações feitas no automático, na fé que começa a virar hábito e não mais entrega. E quando você percebe, algo mudou. A presença já não é a mesma, a conexão parece distante, e aquele vazio começa a crescer, mesmo você fazendo tudo certo. Existe uma diferença enorme entre falar com Deus e realmente se conectar com Ele. E é exatamente aí que a maioria das pessoas se perde, porque é fácil transformar a fé em repetição. É fácil dizer palavras bonitas, pedir coisas, seguir uma rotina espiritual e ainda assim não estar presente de verdade, não estar inteiro, não estar conectado. O erro que pode estar afastando você de Deus não está necessariamente nas suas atitudes externas, mas na forma como você se posiciona internamente. É quando você fala, mas não sente, quando pede, mas não confia, quando diz que acredita, mas vive como se tudo dependesse apenas de você. E isso cria uma barreira silenciosa, invisível, mas extremamente real. Na Bíblia existem relatos de pessoas que estavam próximas de Deus por fora, mas distantes por dentro. Pessoas que cumpriam rituais, seguiam regras, mas o coração não estava ali. E essa mesma realidade continua acontecendo hoje, só que de uma forma mais sutil. Porque hoje não parece errado, parece normal, parece rotina. E talvez seja por isso que você, em algum momento, já sentiu algo diferente. Como se suas orações não tivessem a mesma força. Como se aquela conexão que antes parecia tão viva, agora estivesse mais distante. Como se algo estivesse bloqueando. Mas você não consegue identificar exatamente o que. Isso não acontece de repente. São pequenas coisas, pequenas distrações, pequenas desconexões que com o tempo vão criando uma distância maior do que você imagina. E quando você percebe, já não sente mais da mesma forma, já não busca com a mesma intensidade, já não acredita com a mesma profundidade. Mas aqui está a parte que muda tudo. Esse erro não é definitivo, essa distância não é permanente, e você não precisa ser perfeito para mudar isso. O que Deus busca não é perfeição, é verdade, é presença, é alguém que esteja ali de verdade, sem máscara, sem repetição automática, sem tentar parecer algo. Talvez o que esteja faltando não seja mais oração, mas mais sinceridade na oração. Não mais palavras, mas mais entrega. Não mais esforço, mas mais conexão real. Porque quando isso acontece, quando você realmente se coloca presente, algo muda, a conexão volta, a paz começa a aparecer, e aquilo que parecia distante se torna próximo de novo. E talvez, só talvez, se você chegou até esse momento, não tenha sido por acaso. Talvez essa mensagem tenha encontrado você exatamente no momento certo, porque no fundo você já sentia que algo não estava igual. Já percebia que havia uma distância, mesmo sem entender o motivo. E reconhecer isso não é um problema, é o começo, porque a partir do momento em que você percebe, você pode mudar, você pode se reconectar, você pode voltar a sentir aquilo que parecia perdido. E a verdade é simples, mas poderosa. Deus nunca se afasta, mas às vezes somos nós que, sem perceber, damos pequenos passos para trás. Agora a pergunta é:
Você vai continuar no automático ou vai voltar a se conectar de verdade?